Agora passa um pouco das 3 da manhã. O frio aqui é normal, mas meditando sobre oração, né? Tem até um hino antigo que diz assim: de madrugada a fila é menor. Você acredita assim também? Que de madrugada a fila é menor? Olha aí como fica a pista de madrugada. Ninguém. Ah, uma vez ou outra aparece um carro lá ao longe. A madrugada ela fala sobre disposição, porque para estar acordado de madrugada não é qualquer um, não é qualquer pessoa, muito menos para orar. E também tem um outro detalhe sobre disposição, que é: qual é o seu motivo de oração? A ponto de você querer orar até de madrugada. E qual é esse motivo de oração que te faz crer, te faz acreditar que se você orar de madrugada vai ter um resultado? Às vezes tem pessoas que oram durante a vida inteira por um propósito, por um assunto, e Deus não responde. Aí eu te pergunto, é a quantidade de oração? É o tipo de oração que faz? É a pessoa que não tem fé o suficiente para aquela oração funcionar? Ou até a não resposta, né? O fato de Deus não responder como a pessoa gostaria já se torna uma resposta da parte de Deus. Como interpretar isso? O fato é que sim, de madrugada a fila é menor. Muita gente não tem a disposição de estar acordado de madrugada, que dirá de orar. Oração de madrugada é... Eu tenho um colega que ele diz que é o povo do sereno. É para quem tem coragem de pegar sereno. E acaba tendo razão. O povo do sereno. Muitas das vezes o povo do sereno é mais respondido por Deus do que o cristão normal, que ora quase sempre só para agradecer alimento, a chuva
sol, as coisas básicas. Não tem muita profundidade na oração. Por consequência também, não tem muita profundidade na resposta. Mas e quando você está orando por um propósito que não é da vontade de Deus que se responda da maneira que você quer? O que fazer? Como saber que se deve orar ou parar de orar por um assunto? Às vezes a gente não consegue ter esse discernimento de que algo não vale a pena ou que vale a pena continuar a oração. Às vezes eu estou orando para que Deus abra as portas num outro estado, mas não é a vontade de Deus que eu vá para outro estado. E aí? Continuo orando? Às vezes eu estou orando para que Deus abra as portas de um outro emprego, mas Deus não quer que eu vá para outro emprego. Sabia que existem pessoas que fazem até oração contrária, oração de maldição. Existem pessoas que fazem isso. Orações para amaldiçoar outras pessoas. Como se Deus fosse um carrasco bem mandado que vai lá e executa a pena que eu decidi colocar. E quando você está orando para que alguém se converta e aquela pessoa não quer, e quando um pai ora por um filho durante a vida inteira, esse filho mesmo assim decide ir para as drogas e morre lá no tráfico de drogas. Me explica onde é que foi o erro? Em qual ponto que foi o erro? Na oração do pai? O pai não devia ter orado então? Perdeu seu tempo? Orou à toa? Tá entendendo onde eu quero chegar? De alguma forma? É que, independente do tipo de oração que se faça, também existe um tipo de força, um tipo de circunstância, um tipo de decisão que não passa pela minha mão, não passa pela minha decisão nem pela minha força. Então eu posso orar por alguma coisa, mas aquela coisa não quer a minha oração. E nisso muita gente se perde orando por coisas, por pessoas. Eu sei que isso não se ensina, que o certo deveria ser você orar insistentemente
dia e noite, né? Mas tem pessoas que elas não querem mudar. Aí o que você faz? Abandona elas? Não, você até ora, mas colocando a decisão delas na mão de Deus. Exemplo, o filho pródigo foi um idiota. Ele foi um idiota, aquele cara. Um imbecil. O filho pródigo foi um imbecil. E se ele não tivesse decidido voltar, tendo se deparado com a lama em que ele se encontrava, quer o pai dele tenha orado ou não, teria sido tudo em vão. Não teria prestado a oração do pai dele. E pelo texto do filho pródigo, dá-se a entender que sim, o pai dele orava sempre, né? Mas e se a decisão dele fosse diferente? Se até por orgulho ele continuasse lá e não quisesse voltar para a casa do pai dele? Qual teria sido o final dessa história? Existem pessoas que passam a vida inteira orando por uma outra pessoa e a pessoa não muda. Ela não aceita a mudança. Ela não aceita ser tratada ou tratado. E aí, o que fazer num caso desse? Por isso muita gente se culpa. Coloca no YouTube aí. Coloca aí no YouTube. Mães que choram. Mães que choram. Você vai entender do que eu tô falando também. São mães que oraram por seus filhos ou suas filhas, mas não deram ouvidos. E aí muitos desses vídeos você vai ver lá a mãe chorando, debruçada sobre o corpo do filho ou da filha e dizendo: eu te avisei para você sair desse caminho, eu te avisei, a mamãe avisou para você, a mamãe falou tanto para você não entrar por esse caminho. E você não ouviu a mamãe, você não ouviu. E agora você está aqui, meu filho. Por que você fez isso? E aí? Essa mãe estava errada em orar? Não, não estava. Eu respondo de pronto, ela não estava. Fez o papel de mãe. Mas o filho ou a filha não fez seu papel. Deus não falou? Falou. Pode ter certeza de que Deus falou o tempo inteiro em que essa pessoa esteve viva. O tempo inteiro, até o seu último instante. Que provavelmente foi tarde demais para que houvesse alguma decisão. Então esse vídeo é para a gente pensar um pouco sobre o poder da oração, a eficácia da oração, o efeito da oração
e a decisão do objeto da oração. A gente sabe que enquanto a vida há esperança, mas nem tudo depende de nós. Não desanime de orar por alguém, não desanime de orar por um propósito, não desanime de orar por qualquer causa que você tenha. Não desanime de orar por qualquer causa que você tenha e ache justo ter como propósito no seu coração. Mas saiba entender, saiba identificar se é ou não o tempo de, por esse propósito, você deixar de orar.